Graças a Deus. Vamos de pé, igreja, em nome de Jesus. Vamos agora ouvir a palavra de Deus. Pastor Fernando, venha ministrar aos nossos corações nessa noite. Eleitos de Deus, noiva do Cordeiro, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria imensa estar aqui hoje para poder servir a igreja. E a palavra já está ardendo no meu coração. Eu me sinto nessa noite inspirado pelo Espírito Santo de Deus para trazer uma palavra de edificação para todos nós. Amém? Por gentileza, Salmos de número 24. Eu não vou ler na minha versão, eu vou ler juntamente com os irmãos ali. Durante a leitura, eu gostaria que todos prestassem muita atenção. É um dos salmos mais lidos nas igrejas, quando nós fazemos a leitura oficial do culto. Só que eu quero que você, no momento em que estiver lendo esse salmo, você se enxergue como se fosse você que estivesse tendo a inspiração e escrevendo esse salmo de número 24, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Perceba bem que esse salmo, Davi, ele vai estar falando de algo e de repente ele vai mudar todo o contexto da narrativa. E nessa mudança nós vamos explicar para a igreja o que aconteceu. Tem como jogar aí o Salmo 24 no telão? Está ali? Olha só. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Os irmãos podem se assentar. Quero agradecer ao pastor Enio por esta oportunidade. É muito gratificante estar servindo a noiva do Cordeiro nessa noite. Irmãos, nós temos que entender certas coisas na palavra, principalmente no que refere a profecia e revelação. Existem profecias que nós lemos na Bíblia, onde ela tem o começo, meio, fim e até mesmo seu cumprimento em um único texto. E existem também as profecias que elas estão fragmentadas. Por exemplo, lá no início do Gênesis, tem uma profecia falando acerca do Messias de Jesus, aquele que iria nascer de uma mulher e pisar a cabeça da serpente. Todos os profetas da Bíblia também falaram a respeito do Messias até se cumprir no Novo Testamento. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que todo o Antigo Testamento está jogando luz ao Novo Testamento. Nós temos que entender também certas regras básicas, porém essas regras básicas, elas estão como algo que não está tão visível, como o professor Cícero disse, está no subsolo, está em um nível mais profundo, está nas raízes. E nós temos que entender isso. Perceba que há uma filosofia antiga dos sumérios, que eles falam sobre Ouroboros. O que é Ouroboros? Dá um sentido de tudo que foi, será novamente. Quando nós trazemos para a nossa vida de hoje, nós vamos ver que nós nascemos criança, temos o percurso da nossa vida, e quando ficamos bem idosos, nós nos tornamos criança novamente. Precisamos de cuidado. Perceba que uma semente, quando ela é plantada, ela vai germinar, vai crescer, vai frutificar, e o final dela se dá na semente novamente,
onde no final tudo se inicia. Quando nós olhamos para o Gênesis e olhamos para Apocalipse, nós entendemos que assim como foi, também será. Bem falado aqui pelo pastor Marconi, quando ele fala sobre o jardim, lembra que antes do pecado, lá no jardim não havia morte, não havia tristeza, nem dores. Quando nós olhamos para o Apocalipse também, na cidade que nós vamos habitar, na Nova Jerusalém, há uma promessa para todos aqueles que forem herdar esta cidade, que não haverá morte, nem pranto, nem tormento, porque assim como foi, será. Então, quando nós analisamos, quando nós olhamos para o Salmo 24, Davi, ele está inspirado, aqui ele está compondo, ele está escrevendo uma poesia que vai transformar ela em música depois. Quando nós vamos olhar lá em Israel, ninguém lê salmos. Salmos lá é cantado. Na nossa cultura, nós temos a cultura de ler. Então, Davi, ele começa a ter uma inspiração para poder escrever, para poder compor essa música. E ele começa dizendo, perceba que ele vai fazer perguntas e ele mesmo vai responder a própria pergunta que ele fez. Isso aqui acontece com todo mundo. Não tem? Quando você está saindo com pressa lá da sua casa, você já está lá na garagem, você diz, onde eu coloquei a chave do carro? Você fez uma pergunta para você. E instantaneamente vem a resposta, a chave do meu quarto, do meu carro, está ali do lado da TV. Então, Davi, ele começa a fazer perguntas e responder também ao mesmo tempo. Então, ele faz uma pergunta aqui, ó, uma afirmação. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Aí ele vai fazer uma pergunta. Quem subirá ao monte santo do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aí, de repente, ele responde à pergunta que ele fez, a ele mesmo na canção. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E ele está achando tanta graça na inspiração que ele está tendo. Quem é compositor e sabe que quando ele sente que está tendo inspiração para escrever um hino, ele começa a chorar, ele começa a se encher, quando é feio ele está falando aleluia, glória a Deus, e já se transborda em falando em línguas estranhas. E nesse momento aqui, Davi ele vai se encher tanto do Espírito Santo de Deus, que ele vai fazer uma profecia acerca de Jesus. Pastor, não estou entendendo nada, você vai entender agora. Todos nós já ouvimos muitas mensagens, muitas pregações, muitos ensinos falando a respeito de Jesus. Falando a respeito do seu nascimento, falando a respeito dos seus milagres, dos seus sinais de curas e maravilhas, e também da sua morte e ressurreição. Mas você sabe o que é que aconteceu? Quando Jesus ele morre, e ele ressuscita, passa alguns dias aqui ainda, e ele vai sendo assunto ao céu, naquele momento que ele desaparece, do ponto de vista dos discípulos. Vocês sabem o que acontece logo após isso? Muita gente vai pensar que quando Jesus ele desaparece, ele já aparece instantaneamente sentado lá no céu, à destra do Pai, sentado do lado do trono de Deus. Mas nós temos que entender que tudo é feito de camadas e existem as dimensões. Então nós vamos entender aqui o que aconteceu nesse percurso da ascensão de Jesus até ele se assentar no trono do lado de Deus. E é isso aqui que Davi teve a visão, a revelação e profetizou o que estava acontecendo. Olha só, como que Davi ele muda o discurso de uma hora para outra, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo, de repente ele fala, levantai, ó portas, as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Quando eu estava na faculdade de teologia, eu li algumas Bíblias que elas não estão impressas para venda, que elas têm a tradução muito antiga, mais antiga ainda do que a Septuaginta. E nos textos que se aproximam dos originais, não está escrito, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Está escrito, guardiões dos portais eternos, levantai as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Nós temos que levar em conta também o que o escritor aos Hebreus escreveu, dizendo que tudo que tem aqui, tudo que existe aqui,
é somente uma sombra, é um espelho bem embaçado das coisas já existentes, pastor Marconi. Então vamos lá. Aqui na terra nós temos cidade, certo? João viu a nova Jerusalém que descia do céu. Aqui na terra nós temos carro, veículo. A Bíblia vai falar que Deus tem 20 milhares de carros. Aí você pode estar me perguntando, mas por que Deus tem carro? E eu te pergunto, por que nós tendo perna, nós também temos carro? Não é para se locomover do ponto A para o ponto B numa velocidade mais rápida? Lembra que a dinâmica de tudo que acontece aqui na terceira dimensão é só um reflexo das coisas que já acontecem lá em cima. A prova é de que quando Moisés foi fazer o tabernáculo, Deus mostrou a imagem, a planta, o gráfico do verdadeiro santuário celestial. Tanto é que Deus disse: Moisés, assim como tu está vendo, é para fazer conforme o que eu estou te mostrando. Aleluia, oh glória. Você vai entender agorinha, tanto que é profundo isso aqui, irmãos. Então Jesus, ele veio para conciliar todas as coisas. Jesus, ele veio para poder ser sacrificado, pagar a dívida, não com dinheiro, com prata, nem com ouro, nem com dólar, mas a dívida, ela tinha preço de sangue. E Jesus, ele veio para fazer todo o modelo do que acontecia no Antigo Testamento. O que acontecia no Antigo Testamento? A pessoa, ela pecava, ela tinha que se apresentar ao sacerdote com a sua oferta, confessar o seu pecado e oferecer um sacrifício. E uma vez por ano era feita a expiação, onde era feito um único sacrifício, onde todos os pecados da nação de Israel durante o ano todinho seria perdoado. Onde o sumo sacerdote, ele se preparava 7 dias antes para poder ter um encontro com Deus lá no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. Só que Jesus agora, ele não veio para poder ser oferecido em sacrifício, para poder perdoar um pecado. Ele não se ofereceu em sacrifício para perdoar os pecados só da nação de Israel. Ele não se ofereceu em sacrifício não só para perdoar os pecados de um ano todinho de uma nação. Ele veio e se ofereceu em sacrifício para o perdão e a remissão de todos os pecados do primeiro homem até o último ser humano que sairá da madre de uma mulher. E ele tinha que cumprir todo aquele requisito, todo aquele papel, toda aquela simbologia que acontecia no Antigo Testamento. É bom lembrarmos também que a Bíblia, em vários textos, vai dizer que Jesus era um mistério escondido em Deus. Existem traduções que vai dizer que Jesus é um mistério que estava escondido em Deus. Ou seja, no Antigo Testamento, quando nós vamos ver as aparições de Jesus, ele nunca aparecia de fato como ele é. Ele sempre vinha em forma teofânica, que eram as aparições de Deus. Ou seja, lá no céu nem anjos, nem arcanjos, nem serafins, nem querubins sabiam da existência de Jesus, porque Jesus, ele era um mistério que estava escondido no Pai, dentro de Deus. Ele só foi revelado depois, quando ele se tornou como verbo encarnado e veio a essa terra. Aí sim, teve o conhecimento-se de Jesus. Então vamos ver o que acontece. Jesus morre, ele ressuscita. Quando está acontecendo a ascensão, que ele está se elevando, os discípulos estão olhando, aparece anjo e fala: varões galileus, assim como vocês estão vendo este subir, ele também descerá. E aí vamos ver o que acontece com Jesus, o caminho que ele percorreu até assentar-se no trono ao lado de Deus, porque hoje ele está assentado à destra do Pai. Então vamos entender um pouquinho. Se no nosso mundo físico, palpável, visível, terceira dimensão, 3D, por quê? Se você observar para todas as formas geométricas, olha para o telão, olha para o painel, olha para a sua Bíblia, para o celular, tudo é constituído de comprimento, largura e altura. E quando você pega essas medidas, que você começa a olhar na exata de 360 graus, isso dá todos os ângulos de um 3D.
É como se fosse um mundo 2D, o mundo das sombras. Quando você vê uma sombra refletida em qualquer superfície, ela vai ter comprimento, largura, mas ela não tem altura e nem profundidade. Você pode passar a sua mão sobre uma sombra que você não vai sentir relevo nela. E existem também as camadas dimensionais nos céus, nos ares. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Olha só, você vai ficar maravilhado de ver isso aqui. Quando eu vi isso aqui, foi um choque tão tremendo, que eu chorei demais de alegria, de felicidade, e eu vislumbrei isso perfeitamente. Então Jesus, olha só, ele está subindo. Quando ele chega no verdadeiro tabernáculo, porque o escritor, a carta aos Hebreus, vai dizer também que ele ministrou no verdadeiro santuário dos céus. Quem lê, quem já leu, entende isso. Aí o que acontece? Lá no Gênesis, quando o homem peca, assim como o pastor Marconi diz, Deus vai colocar ele para fora. Porque Deus é ruim? Porque Deus é mau? Não. Aquilo ali foi uma bênção, uma graça de Deus para nós, dele ter colocado o homem para o lado de fora do jardim. Porque se agora o homem que ele desobedece a Deus, que está em pecado, ele come também do fruto da árvore da vida, nós seríamos um eterno pecador, sem ter condições para a redenção. É o que nos faz diferente de Lúcifer. Eu já ouvi muita gente fazer pergunta para mim: pastor, Deus é amor? Deus é amor. É a fonte do amor? Ele pode tudo? Pode. Então por que ele não faz uma reunião com todo o inferno, perdoa o diabo, transforma o coração do diabo num coração bom e acaba com esse negócio de morte, de ruindade, de coisas do mal? Só que eles não entendem que quando esse ser, esse querubim ungido, ele erra e ele peca em uma dimensão onde o tempo não existe como Cronos, lá é tempo Kairos, ou seja, uma vez que ele pecou nesse estágio de tempo, Kairos, infinidade e eternidade, ele já é e será sempre um eterno pecador, sem ter condições para a redenção. Aleluia. E aí quando Deus coloca o homem e a mulher para fora do jardim, o que é o texto bíblico vai dizer? O texto bíblico diz que Deus colocou querubins na porta oriental do jardim e uma espada de fogo. Outras traduções vai dizer uma espada inflamada de fogo que guardava o caminho, o trieiro, a rodovia, a estrada que dava acesso à árvore da vida. Por quê? Porque o homem agora, para o lado de fora, quando ele começasse a sentir as dores do corpo, a fadiga do dia, ele iria querer voltar para aquele lugar de delícias. E aí tinha que ter esses querubins. Lembra que o jardim do Éden também é só uma sombra do jardim que Deus tem. Assim como o tabernáculo, o santuário que tinha aqui, era só uma sombra do verdadeiro santuário. Então, no verdadeiro santuário de Deus também existem os querubins protetores, os querubins guardiões, que guardam as entradas que dá acesso de uma dimensão para outra. Você quer ver aqui? Quando você veio, que você saiu da dimensão da rua, que você adentrou a dimensão da igreja, você passou por onde? Você passou por uma porta. Olha só que isso é tão bem verdade que você vê um querubim guardando essa porta de entrada. Você vê querubins guardando aquela porta de entrada. Quando você está na sala da sua casa, que você vai para a dimensão da cozinha ou do quarto, você vai passar por onde? Por uma porta. Tudo aqui imita o que já é lá em cima. Então Deus, ele colocou também esses protetores, esses guardiões. Aí sabe o que acontece? Eles não conheciam Jesus, porque Jesus era um mistério oculto, escondido em Deus. E quando Jesus chega para fazer a expiação do próprio sangue dele, porque agora, depois que ele ressuscita, além dele ser sumo sacerdote, ele é sacrifício e ele é também o holocausto vivo, onde ele mesmo vai ministrar sobre ele mesmo no verdadeiro santuário de Deus. Então quando Jesus ele vai chegando nessa dimensão para poder entrar no verdadeiro santuário de Deus, olha só o que acontece. Mandaias, vem aqui mais esse jovem, por favor. Eu gosto de ser muito didático. Fique em pé aqui, ó, por gentileza. Os querubins protetores, eles estão protegendo o verdadeiro santuário de Deus. Pode ficar em pé aqui, por gentileza, de frente comigo. Fica um do lado do outro. Fica de cabeça baixa e as asas erguidas assim, como se fossem as asas. Isso, cabeça baixa. Bruno, faz favor.
Bruno é Jesus, ele ressuscitou. Ele está indo para poder entrar no verdadeiro santuário, para poder fazer a expiação do sangue dele, da verdadeira arca da aliança. Joga para mim no painel aí, Isaías 63, porque ele vai falar sobre essa conversa de Jesus com esses querubins. Isso aqui é algo profundo, irmão, não é para qualquer cabeça. Eu estou falando de uma maneira muito simples para a gente ser edificado nessa noite. Aleluia, lamais, xodecanda lamais. Olha só, o que acontece? Os querubins estão aqui. Aí vem Jesus. Ele está com a roupa toda salpicada de sangue, com as vestimentas vermelhas. E olha o que esses querubins vão cochichar um para o outro, dizendo assim, ó, um olhando para o ladinho do outro, ó. Quem é este que vem de Edom? Ou seja, traduzindo, quem é esse que vem da terra vermelha? Olha lá, ó, de Bozrá, com vestes tintas. Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força. Aí Jesus aqui vai falar para eles, ó. Olha lá, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Próximo. Aí eles vão perguntar de novo: por que está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como as daqueles que pisam uvas no lagar? Próxima. Aí Jesus vai falar para esses querubins: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Próximo. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Próximo. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e espantei de não haver quem me sustivesse, ou seja, quem me substituísse. Pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor se susteve. De novo. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Isso é a conversa que teve de Jesus com esses querubins que guardam portais celestiais, entradas eternas. Aí Jesus vai se aproximar, e a ordem dos querubins é o quê? Não deixa passar. Não deixa passar. Aí Deus, que está na dimensão superior, ele vai bradar e vai dizer: guardiões dos portais eternos, levantai as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Aí eles vão perguntar aqui: Senhor, mas quem é esse Rei da Glória? E Deus vai ser bem tranquilo: o Senhor dos Exércitos. E eles ficaram sem entender, porque eles nunca tinham visto o que eles estavam vendo ali. Mais uma vez Deus vai dar a ordem: guardiões dos portais eternos, levantai as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. E mais uma vez eles vão perguntar um para o outro e para Deus: mas quem é esse Rei da Glória? Aí Deus agora fala diferente: Ele, o Senhor, Ele é o Rei da Glória. Aí você sabe o que acontece? Aleluia. Por que Deus mandou querubim levantar a cabeça? Porque todo querubim que guarda a porta celestial, ele fica de cabeça baixa e asa erguida. É um mecanismo, é cara crachá. Toda vez que ele ergue a cabeça, as asas abaixam automaticamente. Entendeu? Abaixou a cabeça, as asas levantam. Levantou a cabeça, as asas abaixam. Muito obrigado, Deus abençoe. Você não está acreditando nisso, não? O que é que tinha lá na arca da aliança, em cima, lá na tampa do propiciatório? Era 2 querubins de ouro puro, batido. De que jeito? Um de frente com o outro, com as extremidades das asas tocando um no outro. E eles estavam com a cabeça erguida ou com a cabeça para baixo, olhando para dentro da arca? E aí, uma vez por ano, aleluia, quando o sumo sacerdote, ele chegava e fazia a expiação do sangue na arca da aliança, aparecia-se a Shekinah de Deus. O que é essa Shekinah? Abria-se um portal celestial entre um querubim e o outro, e Deus manifestava e falava com o sumo sacerdote entre os querubins. Oh, lamai, shoudecanda, labasi, andecandarai. É por isso que eles ficam de cabeça baixa, e Deus fala para eles: levantai a cabeça, porque é levantando a cabeça que os braços, as asas se abaixam. Lembrando aqui, eu não quis mencionar, mas quando Jesus vai entrando, tem uma espada lá também que vem e entra dentro dele, a espada de fogo. Isso aí você vai ler no livro de Lucas, quando Jesus foi apresentado no 8º dia,
Quando Simeão pega Jesus, menino ainda, e diz assim: ó Senhor, o Senhor pode me despedir em paz, porque os meus olhos agora viram o Redentor de Israel. Aí ele começa a falar algo para Maria e para José, dizendo: esse aqui ele é colocado para pedra de tropeço de muitos, e uma espada transpassará a sua alma. Preste atenção nos mínimos detalhes. Havia uma profecia quando Jesus era criancinha, que uma espada ia transpassar a alma. Quando nós olhamos para a crucificação de Jesus, em nenhum momento ele foi ferido por espada. Ele foi ferido por chicote, por cravos nas mãos e nos pés, e para finalizar foi furado com uma adaga, com uma lança, mas não com espada. E aí o que acontece? Essa espada, a ordem dela é para matar todo aquele que tentar entrar. Mas quando Jesus chega e essa espada entra dentro dele, Jesus é a vida, e ela ficou dentro dele. E depois João, na revelação que ele tem no Apocalipse, quando ele escuta uma voz como o som de muitas águas por detrás dele, quando ele vira para ver quem era, ele diz que viu 7 castiçais de ouro e um semelhante ao Filho do Homem, e ele começa a dizer que os cabelos dele eram brancos como a neve, o seu rosto era resplandecente como o sol do meio-dia, dos seus olhos saía chama de fogo, e da sua boca saía uma aguda espada. Aleluia! As vestes eram compridas e o peito dele estava cingido com cinto de ouro. Quem usa cinto no peito não é cidadão comum. Quem usa cinto no peito era só guerreiro que portava espada. Mas a espada estava dentro dele. Toda vez que ele abria a boca, essa espada, ela ficava querendo sair, ia vomitar. E depois lá na frente no Apocalipse a gente vai ver quando Jesus vir montado no cavalo branco, vai estar escrito na coxa dele: Rei dos Reis e Senhor do Senhor, com uma espada na mão para aniquilar todos os inimigos da terra. Aleluia! Aí os querubins, eles vão abrir, eles vão dar passagem, entra. Aí Jesus, já estou finalizando, pastor, 3 minutinhos. Aí ele vai entrar no verdadeiro santuário. E o que tem no pátio do verdadeiro santuário? O santuário aqui da terra, o tabernáculo, não era só uma sombra daquilo que já existia? Aí Jesus está entrando aqui, ó, tranquilo. Aí ele dá uma olhada para o altar de sacrifício, fala: não precisa, porque eu já fiz. Aí ele olha a pia com água onde se lavava. Ele diz: não preciso me lavar, porque eu sou limpo de mãos e puro de coração. Aí ele entra no átrio. O que tem no átrio? Tem ali uma mesinha com 12 pães da preposição, que representa cada pão, a tribo de Israel. Tem ali também um candelabro de ouro, e tem também o altar de incenso. E ele nem toca, ele passa direto. Eu não preciso desse pão, porque eu já sou o pão da vida. Aleluia. Eu não preciso desse candelabro, porque eu sou a luz do mundo e a luz das nações. Eu não preciso de incenso, porque eu sou a rosa de Saron, aquele que exala o verdadeiro e mais puro perfume. Aleluia. Aí ele entra lá no Santo do Santo, no ápice. E quando ele vê a verdadeira arca da aliança, porque ela existe, é só ler, a verdadeira arca da aliança, o sangue está vertendo da mão aqui ainda. Aí ele vai, ó, faz a expiação, ele sendo sumo sacerdote e sendo sacrifício, ele está ministrando no verdadeiro santuário, assim como o escritor aos Hebreus disse. E quando ele faz isso aqui, aí sim consumou todas as coisas. Porque aqui na terra, aquilo que ele fez não era para ser consumido só na terra. Era para ser consumido quando o último estágio era para ele fazer isso. Ele fazia a expiação do sangue dele no verdadeiro tabernáculo. Aí foi ligado. Terra e céu, conciliou tudo. Terra e o Pai. E aí depois que ele sai de dentro dos santos, ele vem todo triunfante. Agora não com roupas mais salpicadas de sangue, nem com aquele aspecto dolorido. Agora ele vem como um príncipe, ele vem coroado. E ele se assenta do lado de Deus, do lado direito. E ele está lá até o dia de hoje, esperando só o papai falar assim: ai, reúne. Espírito Santo, reúne todos os meus salvos na terra. Mas depois que Jesus assentou no trono do lado do Pai, ele ainda fez muita coisa, porque a Bíblia diz que o Pai trabalha até agora. E numa próxima oportunidade, se vocês quiserem ficar sabendo o que Jesus fez depois que ele assentou no trono, é algo maravilhoso, magnífico, está aqui na Bíblia, é só ler, é bem tranquilo e é coisa maravilhosa. Pastor, muito obrigado, que as bênçãos de Deus continuem sendo abundantes sobre a vida da igreja, amém?
Tem tanta coisa boa chegando, né, irmão?